eu vou trabalhar com alguns slides, mas não hoje, né? Hoje vai servir mais de uma introdução e de um exercício que nós vamos fazer juntos. E aí eu até peço quem tem caneta e papel para escrever, para depois a gente disponibilizar, né, a lista. Como nós vamos estar falando sobre contribuição, né, a graça de contribuir, né, conforme a necessidade do reino. Então, nós vamos trabalhar alguns princípios, e esses princípios eu vou tirar do livro do Caio Fábio, né, Uma Graça que Poucos Desejam. É um livro antigo, acho que de 1987, e muito bom. Ele trabalha muito 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, e outros textos na Escritura. Então a gente, para que vamos inventar a roda se a roda já está pronta, né? Então vamos pegar os 12 princípios lá que o Caio aborda nesse livro, vamos trabalhar esses princípios e em todas as abordagens que fizermos destes princípios, nós vamos colocando aí alguns ensinos que nós cremos que combina com a nossa visão, né, como Igreja Remide e a nossa visão de reino. Né? Então a gente vai fazendo, nós faremos alguns acréscimos na medida em que a gente estiver caminhando. Mas hoje, como introdução, eu gostaria que a gente trabalhasse, né? Eu tenho uma pergunta e nós vamos tentar todos aqui participar respondendo a essa pergunta e colocando aí uma lista, porque aí depois nós vamos ficar repisando, né, essas respostas. Então, o que leva uma pessoa, né, um crente, um membro de igreja, um cristão, o que leva uma pessoa a não querer contribuir, né, com a igreja, com o reino, com uma causa, né, com missões, com projetos. O que leva uma pessoa a não contribuir com nada, né, com ninguém, com nada? Então esta é uma pergunta que merece respostas. Eu poderia trazer para nós aqui as respostas. Eu poderia gastar um tempo, pensar várias respostas, anotá-las e trazer. Mas eu penso que seria melhor que nós juntos produzíssemos, né, estas respostas e listássemos, né? Então eu gostaria de... A Rose vai anotando, né? A Priscila ajuda também. Então vamos anotar e depois vamos... na próxima segunda-feira a gente pega essa lista, né, e ela já pronta, a gente trabalha algumas dessas respostas. Ok? Então, a pergunta seria: o que leva um crente, um membro de igreja, um cristão, né, a não querer contribuir ou a não contribuir, seja com a igreja, seja com a missão, seja com uma causa, seja com um projeto? É aquela pessoa que não tem vontade, não quer. Então, é algo verdadeiro, comum, né? E em todas as igrejas, em todos os lugares onde tem
cristãos reunidos, crentes reunidos, nós vamos encontrar alguém ou algumas pessoas assim, que têm dificuldade, não gostam e tudo. E se abordarmos estas pessoas, com certeza eles têm lá suas razões. Eu não contribuo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, né, eu estive pensando nas respostas e eu sozinho achei, dezenas de respostas. Né? Eu só não tive o trabalho de anotá-las, mas só de pensamento eu fui citando várias respostas. Então vamos trabalhar aqui. Então vamos começar aí. Quem tem respostas, vamos trazê-las e anotá-las. Ok? Primeira resposta. Medo. Né? Medo de faltar. Medo de não ter. Medo de tirar do que tem, entregar e depois passar necessidade. Essa é uma das respostas que a gente mais ouve, né? Medo. E segunda resposta que eu vejo é falta de fé, né? Que uma está bem próxima da outra, né? Isso, bem próxima. Então, falta de fé, né? Outras respostas, né? Então eu só estou dando a introdução aí, né? Cada um vai dizer, eu também pensei nessa, né? Outra resposta, seria a terceira resposta. Isso, vai pondo primeira, porque vamos achar muitas. Terceira resposta, porque não contribui. É porque já ouviram ou já presenciaram mau uso de verbas, tanto nas igrejas como nas missões ou nos projetos. Então anotem aí, né? Então seria malversação, né? O mau uso, né? Na aplicação. Isso desmotiva, desencoraja, né, inibe as pessoas de contribuírem. Vamos lá? Eu quero ouvir de vocês agora. Augusto, Priscila. Achar que a quantidade é pouca, que o pouco não vai. Isso. Né? Tem R$10, não, R$10 é pouco, então. Então eu prefiro nem dar, né? Boa resposta. Tem, nós vamos trabalhar. Isso, e que não vai fazer muita diferença. Isso. Não priorizar. Calma aí, você tá Essa lista que nós estamos fazendo aqui, ela vai ficar na igreja, viu? Ela vai ficar nos slides nossos. Então as respostas que nós dermos aqui ficarão. Deixa para dar o que sobra, aí não sobra, né? Não é prioridade. Então Deixa por último, aí não sobra. não prioriza. Não prioriza é outra resposta? Então não prioriza o contribuir. Não é prioridade. Vamos lá, vamos pensar aí. Tem muita resposta. Não tem gratidão? Isso. Não tem gratidão. Não é graça, não é graça, não é graça. Outros motivos? Vamos pôr a cabeça para pensar. Primeiro a cabeça está de fumaça aqui hoje. Isso.
Por que uma pessoa não contribui? Mesmo que falta de compromisso, né? Porque a obra é de Deus, então eu não preciso. Deus vai Então, outra resposta é: muitos acreditam que Deus não precisa de dinheiro. Tem pessoas que não contribuem porque acreditam que dinheiro é coisa para nós aqui na Terra e que Deus não precisa de dinheiro. Por isso elas não contribuem. Outra resposta: muitos não contribuem porque acreditam ou ficam esperando que as necessidades serão supridas sem a necessidade dele contribuir. De alguma forma as necessidades serão supridas. Isso, ele fica esperando que as necessidades sejam supridas, né? Muitos não contribuem porque acreditam que as necessidades serão supridas sem a contribuição dele. Ele fica esperando, fica esperando, fica esperando. É o exemplo que você deu esses dias, a pessoa fica esperando, tem um desafio financeiro, né? E aí às vezes ela fica esperando para que ela não precise. Isso. Né? Tipo assim, eu vou dar muito ou pouco, mas não importa. Ela espera até que o desafio seja alcançado. Para que ela não precise contribuir. Exatamente. Ainda bem que resolveu. Deus é bom. Isso. Graças a Deus. Então, Repete a pergunta para o exercício que nós fizemos aqui é responder, levantar as perguntas, levantar as respostas para a pergunta que nós fizemos. O que leva um crente, um cristão, uma pessoa a não querer contribuir, ou com a igreja, ou com a missão, ou com um projeto, ou com uma causa? Quais são as razões, as respostas que a gente consegue levantar para essa pergunta? O que leva uma pessoa a não querer contribuir? Então já trabalhamos aí algumas respostas, né? Medo, né? De faltar, falta de fé. São aquelas pessoas que já ouviram ou já passaram pela experiência de ver a malversação da verba, do dinheiro, ou na igreja, ou na missão, ou num projeto, e isso desmotiva ela a querer contribuir, né? Falta confiança aonde ela coloca o dinheiro. O que mais? achar que o valor é pouco e não vai fazer. Ela acha que a contribuição dela é pouca, né? Não vai fazer diferença, então ela prefere nem dar. Porque se ela for dar, sempre vai ser muito pouco, né? Dentro disso, entraria talvez assim, vergonha? Pode ser. Mas, ou seria Vergonha da sua pouca condição de contribuir. É uma boa resposta também. Pode pôr aí. Vergonha da sua pouca contribuição. Não se sentir responsável pelo processo. Ótima. Tem pessoas que não contribuem porque elas não se sentem participantes, responsáveis pelo que está acontecendo. Né? Muito bom.
Aí, então pede ele aí para repetir aí. Ó. Não se torna participante que não se sente responsável por. Outra resposta: falta de transparência, né? Falta de prestação de contas. Outras pessoas vão anotando aí, porque a Rose vai ali no ritmo e aí outros vão anotando, ajudando a Rose aí. Então, ó, essa que ele falou aí, eu nem ouvi. Falta de transparência. Isso, aí depois vocês cruzam as informações para fazer um relatório só. Então, falta de transparência, né, de prestação de contas. Isso desmotiva a pessoa a não querer contribuir. Né? O que mais? Qual outras situações? Ingratidão, né, que a Priscila falou. Não leu tudo, né? Não, foi. Ingratidão. O que mais? Por que uma pessoa não contribui? Não é grata mesmo da ingratidão. Uma das respostas aí é porque muitos acreditam que Deus não precisa do nosso dinheiro. Né? Dinheiro é coisa para nós, não para Deus. Então, para que eu vou dar dinheiro se Deus não precisa disso? Os filhos só para a igreja, né? Porque precisa para comer, precisa para vestir, Sim. precisa para a vida pessoal, né? É. Mas as suas filhas Daí é a gente que precisa, né? Deus não. Assim, são, né? Tipo, não ser responsável, não é por mim, né? Eu só não serei o canal, né? Por que muitos também não contribuem? Porque eles não podem administrar o recurso que ele dá. Muitos deixam de contribuir porque ele gostaria de destinar a contribuição dele, administrar, controlar a contribuição, e ele não pode fazer isso. Aí ele desiste de contribuir. Não, ele não contribui porque ele não pode, eles não deixam ele destinar ou administrar aquilo que ele está dando. Então, muitos não contribuem porque se pôr o dinheiro lá, quem vai administrar são outras pessoas. Então, ele deixa de contribuir porque ele é que gostaria de dar a finalidade da aplicação. De dar destinação à aplicação. Então, ele não consegue, então ele não contribui. Então, anota isso aí. Entendeu? Mais alguma? Vamos pôr a cabecinha, gente, para pensar. Tem muitas respostas aí. Por que uma pessoa não quer contribuir? Coração duro. Boa. Coração duro para isso. E seguindo esse mesmo pensamento do Augusto, muitos não contribuem porque não têm conhecimento devido e apropriado sobre contribuição. Né? Falta de ensino, falta de conhecimento. Porque tem pessoas que realmente estão nas igrejas e não contribuem porque não foram ensinadas como deveria. Por ignorância. Né? Por ignorância. Porque tem igrejas que nem tocam nesse assunto. Né? Deixa lá. Então essa é uma outra resposta. Porque assim, tem aquele que não
contribui porque tem pouco, né, como já foi dito, e acha que não vai fazer diferença, mas tem aquele também que, porque os recursos dele é pouco, então ele não se sente obrigado a dar. Tem gente que tem mais que eu, então ele dá. Eu não acho que preciso. tem que Eu é que tenho que receber. receber. Isso, então seria assim, que tem pessoas que não contribuem porque acham que, sendo muito pobre, não tem necessidade de contribuir. Ele tem obrigação de receber ajuda, não de contribuir. Seria aí aquele... O pobre ele não precisa contribuir, mas sim receber. Isso. Seria um contribuinte comiserável. Ele pensa que é muito miserável e não tem para dar, né? Não deve dar. Deve receber. Vamos lá, mais. Põe os neurônios aí, pode bater a cabeça na parede, né? Tem que tomar um remedinho de livramento. De compulsão, alguma coisa assim, né? Que é a menor da cabeça não vira. Como é que poderia ser, falar assim, porque tem gente, você já falou, que é a questão da falou do ensino. Tem gente que deixa de entregar, fala assim, mas eu estou investindo já em outra pessoa, né? Falta do ensino, até mesmo do compromisso. Não, mas se ela tá contribuindo em algum lugar, então ela já está contribuindo. Não, mas digo assim, às vezes, igual o senhor falou ontem, no propósito. Às vezes nós estabelecemos um propósito. Aí é o seguinte, eu falo assim, não, eu estou junto com o propósito. Mas aí eu nunca chego junto. Aí eu vou falar assim, não, eu estou investindo nos remédios da minha mãe. Eu estou contribuindo. Você entendeu? Aí eu estou investindo nisso aqui. Questões pessoais. Questões pessoais, mas não estou no propósito. Então ela escolhe onde ela investe. Ela contribui, ela seria escolhe. aquilo, ele que controla toda a contribuição dele. Né? Como colocaria isso? Não sei, ajuda aí. Ele já foi colocado. Não é o que já foi falar, não contribui porque ele não sabe a finalidade que os recursos vão ter, né? Mais ou menos. Diferente aí, no caso, ele está querendo controlar onde que ele vai querer colocar essa contribuição dele. Não é porque vai ser entendeu? Como que vai ser isso lá, mas é porque ele quer escolher. Eu escolho onde vai. Tipo assim, não é a necessidade do reino que vem para comigo. A pessoa não contribui porque ela quer escolher a necessidade, não o reino de Deus demanda a necessidade para ela. Porque ele acha Que é necessidade para ela. Só com assuntos privados. Por exemplo, a mesma coisa de participação também de atividades, por exemplo, no corpo, na igreja. A pessoa, às vezes, ela nunca vai, porque ela sempre fala, não, eu estou em tal lugar, com tal pessoa. Não sei se entendeu. eu estou discipulando alguém. Estou discipulando alguém, mas, por exemplo, não aparece nas atividades na igreja. A mesma coisa da contribuição. Não contribuo com a igreja ou com o corpo porque eu estou ajudando determinada pessoa. Eu entendi assim, não sei se... Porque assim, É isso mesmo. porque é aquilo, a gente mesmo prega isso, você pode estar investindo em outra coisa, mas em algum momento você tem que envolver com o grupo que você faz parte, aonde você congrega, porque aquela comunidade tem as suas necessidades. Mas a pessoa nunca contribui ali. Sim, sempre então, para coisas fora. Sim, sempre para coisas fora. a resposta então seria: a pessoa não contribui porque ela não tem engajamento na comunidade. Isso. Então seria isso. Ela contribui, né, mas sem o engajamento na comunidade.
Que mais? Outras respostas? Vamos lá. Tá fluindo, ó. Já estamos quase enchendo uma folha, ó. E essas respostas vão ficar no estudo, né? Vai ser usado aí por muito tempo para quem for dar os estudos sobre contribuição. Nós já estamos fornecendo a eles um bom material. O que mais? O que leva uma pessoa a não contribuir? Avareza. Avareza impede a pessoa de contribuir. Um avarento não quer dar, só quer receber. Avareza. O que mais? Prioridade. A questão da Eu não prioridade. tenho como contribuir mesmo. Não, mas vai, Como é sei que lá, pode, de alguma forma chega dinheiro para ele e a pessoa está desempregada fala, não, estou desempregado, então não vou Mas às contribuir. vezes ele está desempregado, mas ele recebe alguma oferta. Mesmo aquilo que ele recebeu, ele não acha que ele tem, que pode abençoar outra pessoa. Né? Mas aí é a falta de conhecimento, né? Porque tem pessoas que não têm dinheiro, como a Neide, né? A Neide esses dias procurou a gente aqui porque ela disse, olha pastor, eu não tenho dinheiro para contribuir, mas eu quero limpar a igreja. Então ela pediu permissão para ir lá limpar a igreja. Então é a maneira que ela achou de contribuir. Então o tesoureiro não vai ver dinheiro dela, mas ela está dando tempo, serviço e suprindo a necessidade da igreja. Né? Então um desempregado não tem dinheiro, mas ele pode contribuir de outra forma. Ele está jogando. Tá certo. Então, por que desemprego? Porque ele não contribui porque ele diz que está desempregado. Isso, é um argumento. Sua resposta não está errada, não. Né? Porque está desempregado, acha que não pode ou não precisa contribuir. Essa coisa do não administrar aqui, porque não gosta, ele gosta de administrar também, porque às vezes ele discorda da administração. Isso. Já aconteceu comigo isso lá. Um período, eu estava numa igreja, eles comprando um banco, os microfones das melhores formas, e aí a gente sabia que meu relatório, que a turma estava passando muita necessidade no campo, e eu deixei de contribuir nessa comunidade. Passei a contribuir direto para as pessoas. Então, às vezes, você discorda também da administração daquela comunidade. Você é até engajado com a comunidade, mas você está vendo que aquele negócio está fora do... Sim. É uma das questões que nós colocamos aí. Né? Fica dentro. Ele deixa de contribuir porque ele discorda da administração da igreja. Pode pôr aí essa resposta. Má administração, má aplicação. Má aplicação dos recursos. Tá aí já. Tá mesmo. Ok? Falta de confiança. Isso. Falta de confiança. Falta de transparência, né? Também é outra situação. Então, peraí. Já foi colocado. Mais alguma resposta? Por que uma pessoa não quer contribuir? Né? Vamos ver se a gente cava um pouco mais e aparece mais uma que ainda não foi dita. A pessoa como não tem como Mas prioridade. falta de transparência. Já foi dito. Como ela, Nesse caso que eu contei, nem foi falta de transparência, porque a gente sabia para onde estava indo. Estava bem claro. Não, Estava bem assim, a falta administrado, de no sentido transparência assim, é o que outra. eles estavam fazendo, o que eles queriam fazer. Né? Não, a falta de transparência é outra questão. outra, falta de transparência. Falta de administração dentro da visão do reino. No caso, seria falta de transparência para com os contribuintes. Né? Isso. quando a pessoa ela não vê prioridade na contribuição, é porque ela não entende que o
o dinheiro dela glorifica também, é integral, né? O glorificar a Deus é entregar a vida dela. Como se daria isso? Seria por não entender que é uma forma de adoração a Deus. O contribuir é adorar a Deus. Não existe coisa do sagrado. Glorifica. Não está no âmbito do espiritual, não entende. Isso aí também estaria respondido naquela parte que diz falta de conhecimento, né? Por ignorância. Contribuir é uma forma de adoração, né? Outra resposta, por que uma pessoa não contribui? Porque ela não foi ensinada a contribuir desde criança. Essa é uma boa resposta. A igreja presbiteriana é jovem, né? Esse trabalho com as crianças. Então, muitos não contribuem porque não foi feita uma conscientização desde o seu... acho que é melhor põe essa, né, de criança e também junto com ela põe pessoas que entram na igreja, né, e não são conscientizadas desde o seu ingresso, né, na igreja. Não é conscientizada sobre isso. O que mais? Vamos lá. Esse pessoal que está usando o celular aí devia, né, consultar lá no Google. Eu estou pensando que vocês estão olhando lá no Google. Né? Espero que sim. Vamos lá. Mais resposta. Já tem quantas respostas? 20, olha aí, tá vendo? Bênção, e podemos ter mais. Se apertar, sai mais caldo aí. É só forçar a cabeça. Tá vendo como muitas cabeças pensam mais e melhor? Pensa em você, né? Por que você não gostaria de contribuir? Bem, creio que está já dentro aqui, né? Mas sei lá, especificando mais, por não conhecer as necessidades, tanto da igreja quanto da causa, ou seja lá o que for. Boa. Né? Então, conhecer as necessidades. Isso. Por não conhecer, né, as necessidades, a pessoa se sente desobrigada a contribuir. E não apenas conhecer as necessidades, mas de ter empatia com estas necessidades. Porque não é só conhecê-las, mas tem que ter empatia por elas. Por não conhecer e por não ter empatia com as necessidades, a pessoa não se vê conectada, né, obrigada a contribuir. Por não conhecer a necessidade e por não ter Empatia, isso, pode ser, com as necessidades. Não tem, Isso. Outra resposta, né? Por que uma pessoa não quer contribuir e tal, é por tá dentro dessas respostas que nós demos aí, né? Mas poderia ser uma resposta separada pela
como é que eu poderia dizer, ela não entender, ela não se entender participante do reino no qual ela está engajada e que precisa da contribuição dela para ser estabelecido. Ela não se vê, não se sente responsável, tá? Ela não se sente pertencente ao reino, né? E por isso ela não se vê tão responsável em suprir as necessidades deste reino. Ela ignora que o reino está nela e que ela está no reino, e que este reino tem que ter as suas necessidades supridas, né, por cada um. Tá aí, mas é uma maneira de explicitar, a gente tem que encher a linguiça, né? Joia! Ela se sente Se a pessoa não se pertencente. sentir pertencente, ela não vai contribuir. Exato, exato, com nada. Não vê necessidade de contribuir. Exato. É igual a ingratidão, né? Se a pessoa não é grata, ela não vai nunca. Essa também é uma. Não abre mão da vontade. É o coração duro que o Augusto falou. É, o coração. Então, seguindo o que a Priscila falou aqui, por que que uma pessoa não contribui e tal? Porque ela pensa em si. Toda vez que uma pessoa pensa somente em si, né, ela deixa de obedecer, deixa de dar, deixa de contribuir. Também tem o oposto daquele pessoa que não contribui por pouco, ela sente vergonha. Mas tem gente que não contribui porque acha que é muito que vai dar. Nós vivemos essa experiência. Excelente. Eu acho que é de... Nossa, mas eu vou dar esse 10 É mil, muito. 20 mil, 30 mil para a igreja? É muito. 40. Pelo contrário, né? Isso, Pra quem não trabalhou, Exato. não merece. isso, verdade. Falta, é outro extremo. É o outro extremo do Pode pôr essa aí também. A pessoa é calculista na hora de Pouco e o que tem muito já te permite. Acho que a igreja não precisa disso tudo. É, Não vai saber. isso, boa resposta. Vamos lá, mais um pouco. Estamos quase esgotando. Desejo de acúmulo. Isso. É o avarento. É o avarento. Na avarenta, muitas vezes nem acumula. Agora tem gente que quer acumular. Pode Quer pôr. ser outro mesmo, né? É. Saco vem Acumular, entesourar. Eu acho que ele acumula, ele não desfruta. É. Bênção. E aí, será que vem mais? Vamos ver se a gente chega a 30. Tem umas que são similares a outras, mas eu acho que você consegue acrescentar. Vamos lá, falta pouco. E quando você para no posto, vai pôr gasolina, né? Aí você. Mais um pouquinho, o cara vai até. Vamos ver se a gente chega até a boca. Deus que diz assim que a contribuição é só no Velho Testamento. Boa. Contribuição era no período da lei. Antiga Isso. aliança, né? Antiga aliança. Boa. Olha aí, mais um pouquinho chega nos 30. E no senso comum, né, uma bem do senso comum é que contribuir com a igreja é enriquecer o pastor. Né? Então, essa está bem no senso comum, né, da turma. Ele não contribui porque vai enriquecer
o pastor. Essas universidades da vida mundial que comprova isso. Isso é forte. E aí a pessoa... Vamos lá, 30, né? Não, Volta a 30 aí, vamos lá. E aqui que, assim, não contribui por frustração. Porque se eu contribuo, Deus tem que repreender o devorador e derramar a bênção sem medida. E se eu não recebo de Deus, então não devo. Boa. por frustração, porque fez barganha e não recebeu. Isso. Barganhou e quebrou a cara. Isso. Muito boa essa. Olha aí. Tá vendo? A gente pegou muitas respostas que na hora que for dar esse estudo aí, você vai ter lá um grupo de pessoas que vão ver essas respostas e vão... Aí eu já pensei assim, eu era assim, concordo, é isso mesmo. Aí tem vários modelos dessa barganha, né? Deu e não recebeu, fez a campanha de tantos dias e não recebeu. Isso. Tudo isso aí pode... Eu dei oferta para o cara levar o meu nome lá para o Monte Sinai, lá chegou lá, não foi para o Monte Sinai, não veio a oferta. Deus não me fez eu ganhar na Mega Sena. Mais alguma? Se apertar, sai mais? Eu estava pensando, você vai sair mais. Eu pensava que era pouca coisa. E eu pensando que era pouca coisa. Olha aí. Só esse pouquinho que já deu 30. E esse time, a coisa do time, E tem uma também, né, que no mundo espiritual ela é fato, é real, né, acontece mesmo. Que muitos não querem dar, não querem contribuir por feitiçaria, né, porque foram afetados, influenciados, né, por ensinos demoníacos, né, e tudo por algum efeito das trevas aí. Principalmente esse pessoal que vem desses lugares, né? Então, muitos demônios ficam ali prendendo, segurando a pessoa para que ela não desfrute dessa bênção, dessa experiência. E aí, quando ele é confrontado com o Evangelho e tudo, e vai crescendo na santificação, no conhecimento da palavra, ele é liberto. Ele fala assim, uau, né, eu tinha dificuldade com isso e tudo, e às vezes essa dificuldade, essa cegueira, esse impedimento era espiritual. Né? Então, é uma razão porque algumas pessoas não contribuem também. Né? Essas pessoas, podia dizer que elas são crentes? Ainda não teve a conversão. Sim, está no processo. Está ali, congregando, está com a igreja, mas ainda... Não é assim que acontece com a gente? Porque a partir da hora que há a conversão, aí esses espíritos já não tem influência. sobre a vida dela. Mas ali ficou muita... Está no meio, né? Está no efeito. Porque a pergunta aqui é por que os que estão, que se dizem crentes, são cristãos, que estão numa comunidade, não contribuem. A não querer contribuir. Não inclui tanto crente como não crente, mas que faz parte da comunidade. Isso. E que ainda está sob efeito de... O poder espiritual. É igual a pessoa viciada, né? Alguns são libertos, outros... Mas pode falar que essas pessoas não foram libertas? Não, eu usei a palavra errada, né? Eu falei libertas. Mas elas não contribuem por falta... não contribuem por estarem ainda sob influência do que eles aprenderam, né? E praticaram lá. Né? Aqui, por feitiçaria, foram afetados pelo poder das trevas. Aí pus motivo espiritual. Motivo espiritual. Essa seria talvez a melhor resposta. Motivo espiritual. Eu ouvi um podcast esses dias, a pessoa falando assim, por que eu tenho que
levar dinheiro da igreja, sendo que Deus é dono do ouro da prata. Uhum. Então, a igreja A não gente precisa. colocou aqui, Deus porque não acho precisa que disso. Deus não precisa. A obra é dele, é ele que vai fazer. Ou seja, ele não vai usar a gente. Ele vai fazer chover do céu. Eles usam até o texto lá dos apóstolos, né? Eu não tenho prata e nem ouro. O que eu tenho eu te dou. Então, se eles não tinham, a igreja também não precisa ter. Nem prata e nem ouro. Por isso eles não contribuem. Mais alguma? Se a gente fizesse esse exercício de outra forma, né? Quais são os benefícios de quem contribui? Aí a gente também teria uma grande lista, né? Muita coisa. Mas vamos começando por aí. Por que que não contribui? Pode ser. Eu ia falar exatamente. Mais alguma resposta para a gente concluir? Vou fazer a rapa aí. Deu quantas respostas? 31? Benção. Então, vamos fechar, né? Aí na próxima segunda, a gente tem essa lista toda prontinha, bem organizadinha. Aí a gente pede a Gerdane para incluir essa lista no slide, que aí vai ficar aí para a gente ir trabalhando, né? Não sei se entrou alguma coisa, mas assim, porque não vê a contribuição como uma graça. Privilégio. Porque assim, a gente recebeu, né, com graça, Deus ter recebido, e a gente pode também estar derramando essa graça, né, em favor de outros. Isso, até um dos princípios lá do livro do Caio, né, ele fala sobre isso, que a pessoa quando contribui, ela não contribui para obter graça, ela contribui porque já obteve a graça. É a tese, né, que ele defende, que a contribuição é uma graça que só é possível acontecer por aqueles que já receberam dessa graça. Então, quem contribui é porque já foi agraciado. Ele já foi abençoado, ele já tem paz, ele já tem alegria. Então, ele flui na contribuição, que é diferente do paganismo. O paganismo contribui para receber um favor, uma graça e aplacar a ira de Deus. Então a contribuição para o paganismo é uma oferta de sacrifício para obter, alcançar, receber. Já na perspectiva do reino de Deus, do cristão, da graça, quem contribui é porque já aconteceu praticamente tudo com ele, né? Ele já foi agraciado com tudo e ele então agora só consegue responder dando, entregando, abençoando. Como que você colocou? Por não? Porque não vê a contribuição como graça de Deus. Isso, é uma resposta. Agora ela tem que jornar, né? É. É graça. É que a gente antes já tinha posto por não ser graça. Mas é por não ver que é graça. Isso. Amém? Então vamos orar e assim a gente fecha hoje e na próxima segunda a gente entra nos slides, no PowerPoint e vamos trabalhando.
Ó. Coruja. Bênção? Provavelmente. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esta noite, por estarmos juntos e para começarmos a refletir sobre a contribuição. Nós colocamos aqui no papel algumas respostas para uma pergunta que nos incomoda aqui nesse mundo como igreja, de vermos tantos cristãos lutando com a contribuição. Para alguns, isso é maravilhoso, é prazeroso, é obediência, é estilo de vida, é graça. Mas para outros é uma guerra, é uma luta, que gera até doença, enfermidades. Ô Senhor, para muitos uma bênção, para outros uma luta, uma situação difícil. E para um outro grupo até indiferente, não está nem aí, né? Não está nem um pouco preocupado com isso. Mas nós sabemos que é algo que o Senhor quer que fique definido no meio da tua igreja, no meio do teu reino, porque é o meio pelo qual é o instrumento que o Senhor deixou para que a gente possa distribuir. Como nós meditamos ontem na igreja, que contribuir é distribuir, né, os recursos para que chegue integralmente a todos e o teu nome seja glorificado, para que o que colhe muito não ache que colheu demais e o que colheu pouco não ache que não tem o suficiente. Portanto, nos ajude, ó Pai, a entendermos estas respostas que demos e ajudarmos tantos outros irmãos nessas lutas, ó Pai. Nos ajude, nos abençoe, que esses estudos que começamos hoje possam ser bênção para a nossa turma agora, no presente, mas também até aqueles que vão usar este estudo e vão ter outras pessoas em outros lugares estudando e meditando sobre isso. Que seja bênção. Nós queremos abençoar esse estudo e qualquer pessoa da nossa igreja ou de qualquer outra que for aplicar esse estudo, que seja bênção, ó Pai. Que esse estudo seja confrontador, restaurador e que seja motivo de glória ao Senhor, ó Pai. Então nos ajude. Obrigado por esse primeiro encontro, porque eu entendo que seria bom começar um estudo como esse, onde todos nós iríamos colocar a nossa participação e registrá-la, para que pudesse ser usado para a glória do Senhor. E aconteceu, né? Nós colocamos a nossa cabeça para pensar, e o Senhor nos usou, e algo foi tirado daqui. Portanto, vai ser usado na vida e nos encontros que teremos, e muitos participarão destes encontros para estudar essa palavra. E nós te louvamos porque começamos bem com a nossa participação, com a orientação do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê vontade de estudar sobre isso e que a graça de contribuir conforme a necessidade do reino seja algo prazeroso para todos nós. Seja algo assim que traga muito crescimento e maturidade para todos nós. Que nenhum dos que estão aqui nesta noite, né, deixe de crescer neste assunto e de frutificar neste assunto, ó Pai. É o que nós te pedimos. Leva-nos aos nossos lares, nos dê uma boa noite de sono e de descanso, e obrigado por estarmos juntos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bênção. Então, até se